Saudações a todos que seguem a HS. É um prazer estar com vocês aqui nesse vídeo. Gente, lá nas nossas redes sociais a gente fez uma pesquisa, né, para entender como é que funciona entender como é que funciona a cabeça do leitor, né? Do leitor, do autor, na verdade, que também é um leitor. E a gente fez uma perguntinha lá, o que eles queriam que mudasse no mercado editorial. Perguntou lá no nosso Instagram o que eles o que acha que deveriam, que eles achavam que deveria ser mudado no mercado editorial brasileiro. E eu vi muitas respostas bem interessantes, né? Eu demorei um pouco a tocar no assunto, a me posicionar sobre o assunto, mas eu decidi falar agora, diante de tudo que foi comentado lá, né? Na verdade, é um feedback que eu estou dando para quem comentou lá. Quem estiver assistindo que comentou, eis aqui o meu posicionamento como autor e também como editor, né? Eu conheço o mercado pelas duas vertentes, pelo autor iniciante que já fui, pelo autor que hoje em dia sou e pelo editor que já fui e pelo editor que sou, né? Eu estou nos dois lados da moeda do mercado. Muita coisa que acontece no Brasil, ela não é o que deveria ser diante dos seus vícios culturais, entendeu? A gente tem vícios culturais que a gente consegue estragar algumas coisas que eram para ser boas. A gente tem um sistema de saúde que era para ser uma referência mundial e não é, entendeu? A gente às vezes projeta um bairro para ele ser um bairro modelo e ele acaba não se tornando um bairro modelo porque ele vira um puta de um subúrbio com um monte de invasões e casas construídas em área verde e acabam se tornando área de risco. Ou seja, acontece muitas coisas no Brasil onde uma caneta deixa de ser uma caneta. Ela deixa de ser uma caneta. Isso aqui é coisa da gente, coisa da nossa cultura. Então, com o mercado editorial brasileiro não seria diferente. Então, eu até a pesquisa era até para entender como é que passava na cabeça do autor e se ele tinha conhecimento do mercado editorial do país dele. E o que a percepção que a gente teve da pesquisa é que muitos não conhecem o mercado editorial brasileiro. Muitos estão muito verdes sobre o mercado editorial brasileiro e não têm a mínima percepção de como funciona. Falando agora como um profissional do marketing, todo produto que você vai vender, por exemplo, essa caneta aqui. Eu quero vender essa caneta. Criei essa caneta, eu vou vender essa caneta aqui. Para eu vender essa caneta, eu tenho que entender como é que funciona o mercado das canetas. Como é que funciona o mercado de quem já vende caneta. Como fatura, como lucra e tudo mais. E aí eu vou me deparar com outro tipo de caneta. Eu quero vender essa, me deparo com essa, me deparo com essa, me deparo com essa aqui. Ou seja, eu me deparo com um mercado que já está lá acentuado. E aí uma coisa que eu como empreendedor, sei lá, buscando uma consultoria de um profissional de marketing, olha, eu quero criar esse produto, eu quero colocar esse produto no mercado. O marqueteiro vai fazer uma avaliação uma análise de mercado e dizer, olha, seu produto tem X probabilidade de vender, seu produto tem esses pontos fortes, esses pontos fracos, ele tem essas ameaças externas, eles têm essas ameaças internas, dentro da sua empresa pode acontecer isso, aquilo, outro. Enfim, o que é que acontece? Quando eu tenho uma compreensão do mercado, eu vou poder precificar meu produto, saber se vai valer ele vender mais barato, mais baixo, tudo que. Mas uma coisa que eu preciso entender exclusivamente para vender essa caneta é se tem demanda. As pessoas compram muito caneta no Brasil? Ah, compram bastante, Heriberto, compram muito. Então tem demanda. Então qualquer produto que você vai vender, você tem que saber que tem demanda. E o problema do autor é que ele não enxerga o livro dele, isso aqui, como um produto. Ele não enxerga o livro como um produto. Aí o que é que acontece? Ah, ele não vê o livro como produto. Ah, eu não vejo isso aqui como um produto, como eu vou vender isso aqui? Ele é um artesão de palavras. O autor ele tem que se posicionar como um profissional.
Se o autor não se posiciona no mercado como um profissional, como ele vai vender o próprio produto? Aí ele vai chegar para mim e vai dizer, Beto, coisa que eu pensava lá atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, meus 30 anos de idade, quando eu estava lá publicando meu primeiro livro, pensando em publicar meu primeiro livro, recebi até uma proposta de uma editora e tal, eu achava que eu ia vender para caramba. Eu não conhecia o mercado. Eu não sabia que a demanda do livro é pouca. Primeiro eu tenho que entender como é a demanda desse produto no meu Brasil. Eu não sabia. Eu achava que eu publicar um livro eu ia vender. Mas eu não tinha noção que se vendia tão pouco no Brasil e que se vendia tanto pouco livro no Brasil. Sabe o que eu acho engraçado? Fecha uma livraria, ninguém fala nada. Ninguém fala nada no Brasil. Fechou duas grandes livrarias no Brasil, o silêncio foi mórbido. De autores, de editoras e tudo mais. Não houve o debate. Não há incentivo à literatura no Brasil, não há incentivo à leitura. Não há incentivo à leitura. O projeto que é aprovado na Lei Rouanet é para cinema, é para teatro, é para festa, é para show, é para evento, não é para literatura. E quando aprova projeto na Lei Rouanet para literatura, é para alguém que está na mídia, é um livro de um artista não, de um famoso. Porque o brasileiro ele não valoriza o artista, ele valoriza o famoso, entendeu? A gente tem esse vício cultural da gente não valorizar a arte, a gente valoriza quem é famoso. Então, se você que é autor, que está me assistindo, que você gosta de escrever poemas, que não tem noção que o Brasil é um dos países que menos lê poesia no mundo, um país onde a poesia se vende muito pouco. Ah, mas tem um cara lá na televisão, na Globo, que ele é poeta e ele vende livro de poesia. Ele vende livro de poesia porque ele apareceu na Globo. Ele deixou de ser artista e passou a ser um famoso. Entendeu? Então, esse vício cultural, é claro que as grandes editoras, não estou dizendo se estão certas ou estão erradas. É claro que elas vão focar em pessoas que vendem livros. E autores iniciantes, eles vão ter que botar o livrinho debaixo do braço e ir lá vender seu livro. Eu sempre bato na tecla que o autor iniciante ele tem que fazer publicação independente. Aí eu chego, gasto R$ 6.000 para publicar um livro de um autor, como editor. Esse autor não me vende nada, eu fico com os livros dele guardados aqui, eu coloco o livro para vender no marketplace, ninguém compra. E aí, quem toma o prejuízo? Quem? Alguém tem que tomar o prejuízo. Então, quando uma editora cobra R$ 1.500, R$ 1.300, R$ 2.000 a um autor para ele ter suas obras em casa, ele diz: não, é um absurdo os valores que cobram. Ele não sabe o valor da matéria-prima do livro. Ele não sabe o valor da matéria-prima do livro. Essa mesma pessoa que não compra o livro dele, compra. Ah, mas se eu vender meu livro a R$ 40, R$ 50 vai estar caro. Mas essa pessoa que não compra o seu livro, ela vai num supermercado e compra um litro de uísque que custa mais de R$ 150. Então, existem produtos que podem ser vendidos, sim. Valores exorbitantes, sim. Basta você se colocar naquela condição do seu livro ser vendido. Como você vai fazer isso? Você vai ter que conquistar leitores. Diversas formas possíveis. Não é publicando o poema inteiro lá no Instagram para todo mundo ler que você vai conquistar leitores. Você já está dando peixe. Não adianta. Você dá o peixe e depois coloca o livro para vender na feira. Como é que o cara vai querer comprar? Se ele tem de graça na sua rede social. Essa mesma pessoa que vai curtir seu poema lá na rede social, ela não vai vender, ela não vai comprar seu livro. Porque ela tem na rede social de graça. Então, antes assim de. É, eu vi muitas críticas ao mercado, críticas que eu fazia lá atrás, e eu só explicando para entender. Eu não estou dizendo que o mercado está errado, que o mercado está certo, que o autor está errado, que a editora está certa, nada. Só estou debatendo o que é acontecer, o que é os fatos. Então, para a gente mudar esse mercado, a gente tem que vestir a camisa. Todos nós, autores, editoras, tem um monte de editora falindo aí, gente. Tem um monte de editora falindo. Porque existe um monte de autores que não são lidos e muita gente lendo cada vez menos no Brasil. Ah, mas se lê muito, os números de índice de leitura aumentou. Claro, Instagram, WhatsApp, Facebook. A molecada lê isso. A molecada não para ler um livro de poema numa praça. Ela vai ficar com o celular lá. Entrem numa praça de alimentação, façam esse exercício.
vão numa praça de alimentação e procure quantas pessoas estão com o celular na mão e quantas pessoas estão com um livro na mão tomando um café. Entrem numa cafeteria, melhor dizendo. Vejam lá quantas pessoas estão com o livro na mão e quantas pessoas estão com o celular na mão. Entrem num coletivo de um ônibus, veja quantas pessoas estão com o livro na mão e quantas pessoas estão com o celular na mão. Eu costumo dizer que se a gente fosse um país de leitores, o Big Brother não dava audiência. Com todo respeito a quem assiste, quem gosta do Big Brother. Mas o cara ia estar tão ocupado com entretenimento de verdade, lendo um romance, lendo um conto, lendo uma crônica, lendo um poema, que isso é um entretenimento construtivo que vai te levar a uma reflexão, vai te levar a um autoconhecimento, vai te levar a descobrir novas vertentes, novas realidades, sair muito mais desse mundo de paralelo que você vive, preso nas redes sociais. Isso vai te levar a muito mais, muito novos, muitos outros horizontes. Isso é entretenimento verdadeiro. Mas enquanto a galera está lá assistindo entretenimento fútil, ela não vai ler o livro. Ela não vai ler o livro. O Brasil é o país, isso aqui é como um profissional de marketing, estou falando, como um analista de marketing, o Brasil é o país que mais passa tempo no mundo assistindo vídeos na internet. Então, como é que a gente vai se tornar um país de leitores dessa forma? O escritor ele concorre com o TikTok, com o Kawaii, com o YouTuber, com a Netflix, com a Globo. Ele concorre com um monte de outras coisas, gente. Ele concorre com o Instagram. Você entra nessas redes sociais, se você for do perfil masculino lá, tá lá na sua biografia lá, vai começar a aparecer vídeo no sua rede social de bunda o tempo todo. Peito, bunda, mulher na praia dançando. Vai aparecer um monte de coisa desse tipo. Aquilo ali é para prender a maioria da macharia que fica na rede social. A ficar vendo aquilo ali o tempo todo, enquanto o cara não vai procurar isso aqui, ó, livro. Nem isso aqui, físico, nem virtual. O cara não vai procurar livro para ler. E essa é a nossa dificuldade. E o autor ele tem que se preocupar com isso, ele tem que escrever para ser lido. Seja na antologia, seja onde for, ele tem que movimentar, ele tem que tirar o texto dele da gaveta. Ele tem que buscar ser lido. Ele tem que publicar uma antologia com a editora. Ah, publiquei 3 poemas aqui, 2 poemas aqui. Ele tem que bater a porta lá da escola que ele trabalha, falar com a diretora lá. Vamos fazer um evento aqui. Vamos comprar aqui alguns livros aqui dessa editora e vamos botar aqui na escola para os garotos ler. Por que isso não acontece? Por que isso não acontece mais e mais? E a gente tem que parar com essa visão. Ah, a editora tá rica, é capitalismo. Nada, gente. Todo mundo tem que acordar de manhã para ganhar seu peixe. Todo mundo tem que vender seu peixe. O editor ele não pode ser visto como vendedor de pipoca que tem que entrar dentro do ônibus e ficar mendigando para publicarem um livro com ele. O autor não pode ficar de pernas cruzadas como se ele fosse uma autoridade e que a editora dissesse assim, vem cá, você é tão bom que eu tenho que publicar o seu livro. Não é assim. Como eu disse, se publica um livro de um autor e gasta 6 mil reais e não vende, quem fica com prejuízo? Fiz uma pesquisa que eu falei com vários autores da minha cidade e perguntei, se eu publicar seu livro hoje, quantos livros a gente vende no lançamento? A 50 reais. Rapaz, a 50 reais eu acho que não dá nem vender nem 10. Então, como você se coloca lá na sua biografia que você é autor, se você não tem leitores? Se incomode com isso. Se incomode em ter leitores, não ter diplomas, certificados, fazer parte de mais e mais academias. Se incomoda em ter leitores, faça fanzine, gente. Aqui é a HS Edições mesmo, é uma editora que trabalha fazendo fanzine. Faça fanzine, publique 10, 15 poemas, baratinho, 3 reais, leve para sua escola, mas seja lido. Leve para o seu trabalho, peça 15, 20 fanzines, a HS Edições, a gente envia para sua casa e você vai ser lido. Distribua, faça panfletagem do seu trabalho, se mexa, aconteça, faça aparecer, até o ponto de chegar ao patamar de você chegar para mim e dizer, olha, eu quero publicar 200 cópias, já tenho data de lançamento feito. Tem uma empresa parceira aqui que ela vai financiar. Arruma-se patrocínio para tudo no Brasil. O autor não consegue arrumar patrocínio para o livro dele, a editora tem que publicar de graça. Se cobra R$ 1.500 para o autor ter 50 cópias em casa, 30 cópias em casa, ele acha que é muito. O trabalho do editor, o trabalho da gráfica, o trabalho da logística, tudo isso vai para onde, gente?
O livro é um produto, ele tem que estar na casa do brasileiro. O que a cervejaria faz, os vendedores de drogas fazem, não é um texto do que a gente consegue fazer, nós, como editores, como escritores, como livraria. As livrarias faliram porque elas não vestiram a camisa nesse sentido. Elas sentaram dentro daquele trono ali e ficaram, eu vou viver como se a gente vivesse no mercado americano. E tu entra em qualquer livraria brasileira, tá cheio de livro americano. A molecada quer ler o Harry Potter, pô. Quer ler os 50 Tons de Cinza. Entre outros e outros aí. Quer ver a Julia Kim, quer ler a Julia Kim. E assim vai. Ela quer ler o Frankenstein, ela quer ler literatura de terror, conto, ela quer ver coisa fantástica, coisa legal. Entretenimento. A gente fica perdendo tempo com política, debatendo bobagem de bairro. Vamos criar entretenimento, vamos fazer os jovens conhecerem o Curupira, a Caipora, vamos falar da nossa cultura, do nosso folclore, vamos mexer a cadeira, velho. Vamos sair da zona de conforto, encarar esse mercado editorial e vencer ele, com todos os desafios que ele tem. Essa é a minha opinião como editor, como autor, como um cara que está nessa labuta há muitos anos, e eu acho que deu para vocês compreenderem, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, e é isso aí. Em breve, novos e novos vídeos aqui, que o papo é literatura, gente. O papo é literatura e o papo é sério. Um abraço a todos, fiquem na paz e muito brilho nos nossos caminhos. Deixa o joinha, curte o canal, compartilha, que a gente precisa de um país de leitores. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de livros.